Fala pessoal do nono ano, tudo bem com vocês? Boa tarde a todos, bem-vindos à correção das atividades dessa semana. Como vocês observam aí, as atividades que eu pedi para que vocês fizessem no final da aula de ontem foi justamente as páginas 21 e 22, tá certo? E a gente vai realizar a correção dessas páginas agora. Então, observem aí a nossa primeira questão, o que é que ela diz. Na geopolítica da Guerra Fria, qual o significado da expressão bloco soviético? Então, o bloco soviético nada mais era do que uma área de influência da antiga União Soviética, atual Rússia, como vocês já sabem, e que envolvia aí territórios tanto do leste europeu quanto dos países que estavam ali ligados à antiga União Soviética. Está formando então todo aquele bloco soviético, sobretudo ali naquela região do leste europeu. Bem, nossa próxima questão ela diz o seguinte: é uma questão de verdadeiro ou falso, então vamos analisar cada uma das questões. Observem aí. A respeito das heranças relacionadas às transformações da ex-União Soviética, atual Federação Russa, assinale verdadeiro ou falso. Então, a primeira ela diz o seguinte: atrai maciços investimentos estrangeiros devido ao seu elevado ritmo de crescimento econômico. Essa questão das heranças que eu havia comentado com vocês, a gente viu na aula da semana passada, que foi justamente o quê? Com o fim da Guerra Fria, mesmo com a dissolução da União Soviética, algumas heranças daquele período ainda assim foram passadas para a Federação Russa. E essas heranças podem ser percebidas até os dias atuais. E a primeira fala aí justamente sobre essa atração de investimentos estrangeiros. E a gente sabe que essa é uma alternativa falsa. A próxima diz o seguinte: ó, tem dificuldade em transferir tecnologia desenvolvida no setor militar para a produção industrial do setor civil da economia. Essa é verdadeira, tá? Como a gente viu, um dos problemas durante ali, que levou também ao fim, né, da União Soviética, todo aquele cenário de crise econômica, foi justamente por esses altos investimentos na parte industrial ligadas aí ao setor militar, deixando de lado alguns outros setores da economia, fazendo com que até mesmo alguns produtos básicos faltassem para a população. Então, essa é verdadeira. A próxima ela diz o seguinte: ó, ainda figura entre os 5 maiores potências econômicas do globo, em razão de sua moderna agricultura destinada à exportação. Então a gente sabe que essa é falsa. Próxima, praticamente toda a sua infraestrutura estatal está privatizada, verdadeira. E, por último, conseguiu construir sua identidade nacional com a saída das demais repúblicas que constituíam a União Soviética. Então, essa é falsa. Próxima questão, ela fala o seguinte: ó, leia as informações abaixo e assinale a alternativa. Na confusão do Cáucaso, tropas russas invadiram a Geórgia para proteger dois enclaves separatistas. A gente havia comentado com vocês sobre essa questão de movimentos separatistas naquela região do Cáucaso, sobretudo de alguns territórios por conta da grande diversidade étnica que existe ali naquela região, que eu havia mostrado o mapa para vocês. Então, justamente por isso, desde o final então da União Soviética, muitos territórios ali naquela região do Cáucaso tentam se separar da influência da Rússia, né, do domínio russo. Então, justamente por isso que naquela região ocorrem muitos conflitos, sobretudo armados. E aí vamos continuar aí com a nossa questão. E ela diz o seguinte: os confrontos armados na região do Cáucaso são resultados de anos de disputas e desentendimentos que ultrapassam a própria Eurásia. Assinale a única alternativa que apresenta uma explicação incorreta sobre os conflitos na região. Então, o primeiro aqui, o ditador Joseph Stalin decidiu transformar em 1922 o território da Ossétia do Sul em região autônoma da República Socialista Soviética da Geórgia. A medida colocou parte da Ossétia, grupo etnicamente ligado à Rússia, dentro do domínio territorial georgiano. Então, essa é
correta, tá? Então, não marquem aí a letra A porque ela está correta. Próxima. Apesar do território georgiano não possuir grandes reservas de petróleo e gás natural, ele abriga importantes dutos que abastecem economias da Europa Ocidental, como hidrocarbonetos, fato que amplia a ação russa contra as forças de emancipação. Essa aí também é falsa, não marquem ela, tá? E a gente vai falar um pouco mais sobre isso também na próxima questão, para a gente entender um pouco mais os motivos, então, que levam a esse cenário de conflito dentro desse território, tá? Então, não é a letra B também. Próximo, a participação dos países da região do Cáucaso na União Europeia contraria interesses do governo russo, que não mede esforços em convencer os países que fazem parte da Organização de Xangai de cooperação. E essa daí é falsa, e essa daí é a verdadeira, na verdade, né? Porque a pergunta está querendo a alternativa incorreta, é justamente a letra C, porque aquelas regiões ali do Cáucaso não fazem parte ali da União Europeia, tá? Apenas a Geórgia, que já saiu da influência do governo russo, é que tem essa tentativa de entrar na União Europeia, tá ok? Então, resposta correta aí, letra C. Letra D também não é e letra E também não. Vamos então aí com a nossa sétima questão, ela diz o seguinte. A região do Cáucaso, destacada na mitologia grega como o fim do mundo, prisão de Prometeu, é rica em dois aspectos, confusão e solo. Explique por que o Cáucaso é descrito pelo autor como rico em confusão e solo. Então, é justamente esses dois motivos que explicam ali diferentes movimentos separatistas naquela região, claro, também por questões étnicas e culturais, mas esses dois motivos aí explicam justamente o porquê que a Rússia ela não quer que aqueles territórios da região do Cáucaso eles tenham autonomia. Por quê? Rico em confusão justamente por conta de todos os conflitos separatistas que existem naquela região, e rico em solo porque é uma região muito importante do ponto de vista de produção e transporte do petróleo. Tá? Então, atualizem aí a resposta. Próxima. A perestroika é entendida como um processo de transformação global do sistema socialista na antiga União Soviética. Considera-se o processo de transformação. É correto afirmar que. Então, essa foi uma das medidas de mudança ali dentro da organização política e econômica adotada pelo russo Mikhail Gorbachev na época, justamente para trazer algumas mudanças para a antiga União Soviética. E dentro dessas alternativas aí, só existe apenas uma aí que está correta. Então, vamos analisar cada uma delas e verificar qual é a alternativa correta. A opção pela independência entre os aparelhos do Estado e o aparelho partidário foi importante para o fim do autoritarismo vigente na esfera das instituições sociais e políticas. Então, não é essa. O incremento da indústria de armamento em razão da posição hegemônica da União Soviética na Guerra Fria gerou recursos importantes para a implementação de novas estratégias econômicas. Também não é. A Glasnost, como abertura democrática, abriu caminho para a reforma do Estado e discussões ideológicas e assegurou transformações básicas na economia soviética. Então, resposta correta aí, letra C. E não é a letra D também. Tá? Então, atualizem aí a resposta. Próxima questão, a número 9, ela fala o seguinte. Em dupla, a partir do que foi estudado sobre a Federação Russa e a comunidade dos estados independentes, será que você sabe sobre tudo sobre a SEI? Nas linhas a seguir, crie mais 3 perguntas para que outra dupla da sala responda. Então, aí vocês podem utilizar essa leitura do QR Code, tá? Essa é uma resposta pessoal. Vocês podem criar 2 perguntas aí sobre esse assunto e deixar aí anotado no caderno, no livro de vocês, ok? Próxima. Com base no conteúdo estudado sobre a comunidade dos estados independentes, em sua opinião, o bloco tende a se fortalecer
ou não? Justifique. Então, essa também é uma resposta pessoal, mas para que vocês possam refletir um pouco e tentar construir um pouco dessa resposta, verifiquem em algumas páginas anteriores aí no livro de vocês, alguns pontos que falam algumas características dessa comunidade dos estados independentes. Por mais que esses países tenham conseguido a sua autonomia, eles ainda são subordinados ao governo russo, que é quem lidera ali parte das relações ligadas à política, economia e até mesmo em outros setores, até mesmo militares. Então, é uma autonomia que os países receberam, sim, mas de certa forma, a Rússia, como principal país ali da região, acaba controlando todos esses outros aspectos, né? Político, econômico e militar. E aí, será realmente que esses estados conseguirão no futuro realmente uma independência? Vocês podem escrever aí como uma resposta pessoal, tá ok? Bem, pessoal, essas foram as correções das atividades de hoje. Lembrando que qualquer dúvida sobre esse assunto ou assuntos anteriores, ou até mesmo o assunto novo que a gente viu na aula de hoje, falem comigo lá no Instagram, tá certo? Então, tchau para vocês e até a próxima.